No domingo, clássico pelo Brasileirão. Time misto diante do Botafogo e a primeira derrota do time sob o comando de Reinaldo Rueda. Uma hora ela aconteceria, mais provável que um torcedor rival vestindo a camisa do Flamengo. Eu simpatizo muito com o do Botafogo, mas eu adoro pegar autógrafo. Antes de aumentar a coleção do torcedor botafoguense, a segunda-feira teve treino de reapresentação para os jogadores do Flamengo. No Ninho do Urubu, logo pela manhã, regenerativo para uns, trabalho em campo reduzido para outros. E nada de pista sobre o time que enfrenta a Chapecoense pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. A novidade foi o lateral René treinando com o grupo, já recuperado da lesão no tornozelo. Mas ainda em processo de reintegração, René não embarcou com o time para Chapecó na tarde desta segunda-feira. Felipe Viseu é outro que ficou no Rio de Janeiro. Em fase de transição, após lesão no joelho, o atacante segue desfalcando o Flamengo. Fora isso, o técnico colombiano não tem problemas para montar o time que entra em campo nesta quarta-feira na Arena Condá. Todos à disposição e a maioria deles descansados. Depois de poupar e perder, é hora de investir e ganhar. Se bem que torcedor rival, ainda que vista a camisa do Flamengo, não ajuda na torcida. 2-2. Acho que dá de bom tamanho. Contanto que não chegue perto muito do Botafogo, tá ótimo. Do Botafogo tá legal, tá aí o torcedor do Flamengo, quarta-feira, a nação rubro-negra, o torcedor da Chape. Quem gosta de futebol, todo mundo ligado no Fox Sports. Logo após o expediente, que vai terminar mais cedo, 7 da noite começa a transmissão. Chapecoense e Flamengo exclusivo. Chapecoense em crise, sem técnico, e o Flamengo vindo aí da primeira derrota de Reinaldo Rueda como treinador rubro-negro, hein? A Chapecoense está pedindo para voltar para a segunda divisão, né? Já está na zona de rebaixamento. A cartilha é 2 técnicos na mesma temporada, sendo que o primeiro que foi demitido até hoje nenhuma explicação plausível foi dada pela cúpula de futebol da Chape, né? O trabalho do Mancini não era um trabalho ruim. E hoje o Mancini está fazendo um trabalho interessante à frente do Vitória para tentar reerguer o clube baiano. E é isso, né? Quando se comete um erro, pode fazer perder a temporada toda. Agora virar um novo treinador, até conhecer esse novo grupo, já terminou o Campeonato Brasileiro. E possivelmente já tenha terminado a Copa Sul-Americana para a Chape também. Perfeitamente. Agora, muitas críticas ao Reinaldo Rueda por ter colocado ontem uma equipe considerada alternativa no Clássico, pensando nesse jogo aí da Sul-Americana, que é eliminatório, é ida, oitavas de final, contra a Chapecoense. O pessoal tá pegando no pé dele, prof. É muito difícil, Fala pra você. Não, pode falar. É muito difícil você definir um time do Flamengo, com o elenco que o Flamengo tem hoje. Eu acho que ele não tem o time titular ainda. Qual é o time titular do Flamengo? Difícil, né? Nem ele tem. E aí você tem uma série de competições, jogadores que você pode usar em uma, que não pode usar na outra. Esse é um problema, né? Alguns que você acha melhor poupar para que atue naquela competição. Por exemplo, na Sul-Americana ele não vem usando o Diego. Sim. Poderia ter colocado o Diego ontem, mas aí o Diego jogou na quarta-feira, talvez o Diego estivesse cansado, aí bota o Everton Ribeiro, porque tem que dar jogo pro Everton Ribeiro, não pode deixar um jogador do peso do Everton Ribeiro sem jogar. Então joga um ou outro na cabeça dele. Mesma coisa, o Trauco estava fora, mas o Trauco não vai jogar nunca mais? Não joga. Tem um jogo aqui, coloca o Trauco. Então o Juan e o Hever vem numa batida puxada, coloca a zaga reserva. Tá lá o Rodolfo não pode jogar a Copa do Brasil. Então é difícil. O Flamengo tem um grande elenco, o Rueda sabe disso e está trabalhando com as peças que ele tem, como ele fazia no Atlético Nacional. Lá ele jogou o campeonato do ano passado, o campeonato colombiano, com o time todo reserva. Todo reserva, focando no segundo semestre na Copa Sul-Americana, que ele chegou até a decisão. E aí é muito difícil você precisar qual vai ser o time ideal. O time ontem do Flamengo tinha Diego Alves, Rodinei, são 2 titulares, não são? As suas posições hoje estão. Sim. O Rodolfo, teoricamente, é titular, não joga na Copa do Brasil porque não está inscrito. O Trauco, o Rafael Vaz não é titular, nem o Trauco, que era até pouco tempo atrás, até a saída do Zé Ricardo. O Cuejá virou titular, começou jogando, né? O Everton Ribeiro não é, nem o Rômulo, nem o Giovani, mas o Guerreiro é. Guerreiro é, sem dúvida. Mas o Everton Ribeiro era também até pouco tempo. É um time fraco? Não é um time fraco. Pelo contrário. Mais do que isso, assim, se você pegar, que eu acho que
essa nossa pressa de entender como é que o time vai funcionar e você mudar o time inteiro no decorrer da temporada, e muda técnico, muda comando, e muda a forma de ser, modo de se comportar. Ontem estavam os 4 grandes reforços da temporada. Tava o Diego Alves, tava o Rodolfo, tava o Everton Ribeiro e tava o Giovani. São os 4 grandes reforços que chegaram no decorrer do ano. Então, espera um pouquinho. Então, não é um time fraco. Agora, eu acho até que o time titular é muito parecido com o da Copa do Brasil. Ele deu pistas de que o Everton Ribeiro... Eu estou dizendo isso com base no fato de que o Everton Ribeiro está jogando na função do Diego. Quando o Everton Ribeiro joga no meio, não joga na ponta. Sim. Então, ele está dando sinais, são indícios, não são certezas, de que o time titular dele tem o Diego, não tem o Everton Ribeiro, tem o Berril, tem o Everton, tem o Guerreiro, tem o William Arão e, em teoria, tem o Coelhar, que em tese foi poupado do jogo da Copa do Brasil, porque tinha tido a viagem da Colômbia para cá. Tem o Juan e o Heber. Não dá para Será que o Rodolfo não é titular? Ele pode ser titular, mas assim, o time titular... É o que você falou, não? Olha, vou falar uma coisa para vocês não fiquem chateados comigo, não. Dependendo do que você for falar. Não, os dois aqui. Eu tava confuso. Vocês me confundiram mais ainda. Sabe por quê? Porque o Vinícius Júnior é reserva do time titular. Aí joga o reserva e ele não joga. Para ser poupado, porque ele jogou no meio de semana. E também para dar rodada. Não é isso. Olha só. Qualquer técnico brasileiro que fizesse isso, escalasse um time alternativo, e um bom time, hein? Em termos de nome, um bom time. O time dos reforços. Um time dos reforços, ok, numa outra competição, porque tem uma equipe disputando uma competição, tem outra equipe disputando outra competição, 4 dos grandes reforços não podem jogar a Copa do Brasil, que vai se encerrar no final do ano. Dia 27. No dia 27, final do mês. Há quem defenda que quem deveria jogar era o goleiro que vai jogar. Qual o campeonato mais importante que o Flamengo tem nesse momento? É a Copa do Brasil, gente. Claro, ele vai ganhar. Por isso que eu estou dizendo que o time titular é da Copa do Brasil. Então, mas e quem é o goleiro? Esse goleiro ele é jogado? O Thiago, o Muralha? Quem quer que seja o escolhido do Rueda? Ele precisa jogar? Precisa ganhar ritmo de jogo? Ou é melhor ele ficar no banco de reserva sem jogar? O Vinícius Júnior é reserva? Acho melhor jogar. Claro que é melhor jogar. O Vinícius Júnior ele é reserva do titular. E aí joga o time reserva e ele é reserva do reserva. E o Matheus Sábio é titular do reserva. Então, assim, desculpa, vocês não fiquem chateados comigo, mas eu tava confuso, fiquei mais, porque... mas é pra ficar confuso Qualquer treinador brasileiro que fizesse isso, nós iríamos... Não, mas a gente tem visto entender o raciocínio. Tentar entender o raciocínio do Rueda, que é muito difícil dele conseguir implantar com o tempo que ele tem de Flamengo. Ele acabou de chegar no Flamengo, não teve tempo para treinar praticamente, um mês ainda. A não ser agora a data FIFA. Chegou, joga e vai mudando muito o time. Na teoria é o seguinte, você tem uma forma de jogar, você pode mudar as peças e o time tem que manter aquele padrão de jogo. Quando você tiver conjunto para isso. Exatamente. Desde que você trabalhe o elenco ao longo da temporada para isso. Então vai tirar A, B. É claro que cada um tem uma qualidade inferior. Só 2 times no Brasil fazem isso. Só o Botafogo e o Grêmio. Okay. Não, o Grêmio não faz mais. O Grêmio não faz. O Grêmio perdeu 11 pontos. Quando entra com o time reserva... Não fez nesse último jogo. O Grêmio jogou 12 pontos com o time reserva e perdeu 11. O desempenho dele é bem inferior do que o do time titular. E eu acho que o Flamengo pode até chegar, em algum momento, num ponto em que o time reserva vai manter um padrão parecido com o time titular, que também não está jogando bem ainda. Só que não é agora. É por isso que quando o Rueda foi contratado, eu falei, um grande jogador, um grande treinador, o Flamengo traz um cara muito bom para projetar 2018. E ele naturalmente vai passar um período de adaptação. Ele deu muita sorte que ele chegou e foi logo vencendo, classificando na Copa do Brasil para a final. Mas é claro que o trabalho dele vai ser avaliado com o passar do tempo. E ele vai ter a possibilidade de desenvolver isso. De ano que vem, quem sabe, ele trocar metade do time e manter um padrão de jogo,
Mas é pro ano que vem, não é para agora. No ano que vem a gente está sempre pensando no ano que vem. Mas o futebol demanda esse tempo. Eu também acho. Para chegar nesse plano de você trocar metade do time. É que no fundo mas aí somos sonhadores. Não, sim, mas aí o ano que vem perde 2, 3 partidas. Não estou dizendo que é o caso, não. Mas aí o futebol brasileiro. Isso é um problema. A Chapecoense, a gente mudou para o Flamengo, mas a Chapecoense está cometendo esse mesmo erro. Não espera o time realizar o trabalho. Entende o que eu quero dizer? Claro, São Paulo, 11 jogos. Perde 2, 3 partidas, manda o treinador embora e contrata um outro. É por isso que a gente critica. E aí, quando o que chega tem o tempo que o outro não teve. Me confunde, entendeu? Então, vamos lá. A gente é contraditório. Nós, eu digo, imprensa de um modo geral, eu não acho que exista uma imprensa. Existem maneiras de pensar. Você pensa diferente de mim, que pensa diferente do Eugênio, que pensa diferente do Quesada, que pensa diferente do João Guilherme. Então não dá para dizer a imprensa. Não dá. Mas olha aqui, a gente vive pedindo coerência, sequência de trabalho. Aí o Flamengo perde um jogo pro Botafogo, que faz o Flamengo, que estava em 5º lugar, ficar em 5º lugar. O Flamengo que estava na Libertadores... que é um resultado normal, diga-se de passagem, é um jogo clássico. na casa do Botafogo, na casa do Botafogo, ele perde por 2-0 pro Botafogo. Num jogo que está em 5º lugar no Brasileiro e continua em 5º lugar. Que está disputando o título da Copa do Brasil e continua disputando o título da Copa do Brasil. Que está disputando a Copa Sul-Americana nas oitavas de final e vai disputar a Copa Sul-Americana nas oitavas de final. Mudou o quê? Aí a gente fala assim, não, porque é um absurdo que ele montou um time reserva. Bom, pera um pouquinho. O que aconteceu de prático? De prático, ele perdeu a oportunidade de ultrapassar o Palmeiras e se colocar na fase de grupos diretamente em 4º lugar. Você tem mais 15 rodadas para conseguir isso. Ele está a 7 jogos, chegou num país diferente, está em plena etapa de adaptação. A gente fala o quê? Absurdo, o Rueda montou o time todo diferente, com os 4 reforços. Os 4 caras são os grandes reforços da equipe que chegaram nesse semestre para fazer o Flamengo mais forte. Eles não podem jogar na Copa do Brasil, jogaram os 4. Diego Alves, Rodolfo, e aquela história, né, PVC? Giovani e o Everton Ribeiro. E o nosso saudoso Otto Glória se eternizou no futebol, além da carreira que ele construiu, né, brilhante no Vasco, na seleção de Portugal, com a frase dele: ganhou é bestial, perdeu é uma besta. Se tivesse vencido o Botafogo, olha que estratégia, ele é brilhante, é prof, alternou o elenco e conseguiu mostrar a força, ganhou do Botafogo, perdeu, não funcionou, não deu certo. Tem treinador que tem dificuldade para trabalhar com um elenco muito grandioso, sabe? Eu não sei se é o caso do senhor Rueda. Às vezes trabalhar com muita gente confunde também a cabeça, não é só a cabeça do Edmundo que fica confuso, a nossa. A sua está confusa? Eu tô sempre confuso, porque eu não consigo entender um monte de coisa no futebol. Entender a cabeça de treinador é como entender regra da nossa língua portuguesa, entendeu? Porque para um jogo vale um negócio, para o outro vale outro, aí poupa, mas aí não escala porque o cara estava na seleção, ou não escala porque o cara só estava no banco. É uma confusão, você nunca sabe nunca. Eu gosto muito do futebol na época que você escalava sempre os melhores. Vai escalando sempre os melhores. De 1 a 11, tá. Vai escalando sempre os melhores, sempre tem um time que todo mundo sabe, de cor e salteado. Porque se o cara nasceu para ser reserva, é porque ele não pode ser titular, entendeu? Então eu também não sei. Não, isso aí, pelo amor de Deus. Aí assim, aí eu vou brincar com você. O cara nasceu para reserva e não pode ser titular? Não, eu acho que isso aí é um absurdo. Por isso que eu digo. E se o reserva melhorar? Por isso que eu acho sensacional. É a minha opinião. Não, por isso que eu acho sensacional a descoberta. Quando a gente descobre que Raul, Leandro, Marinho, Moser e Júnior, Andrade, Adir e Zico, Tita Nunes e Lico, o time mais famoso, que está na ponta, que é poesia para rubro-negro, que esse time jogou junto durante 4 jogos. Aí você fala, antigamente era diferente. Perfeito, mas não foi escalado por algum motivo. Claro, porque você escalava o Ney Dias, claro, não, perfeito, mas deu certo. E a gente está aplaudindo porque o time foi super campeão. O time extraordinário, porque você mudava o time. O time mudava. O time jogou. Não, mas mudava uma peça. Mudava a peça. Esse time jogou durante 2 anos. Não mudava 9. PVC, eu juro que eu tenho muitos amigos rubro-negros e eu já fiz essa pergunta algumas vezes e todo mundo fica impressionado se de fato, eu não fui pesquisar, se de fato isso é verdade, porque o time de fato é o mais famoso da história mais famoso da história do Flamengo, cantado em verso e prosa, e só jogou 4 vezes juntos. Beleza, que só tenha jogado 4 vezes juntos, concordo. Mas quando mudava uma peça mudava o ou outra. Pelo Moser, pelo Marinho. Mas há quanto tempo a gente não sabe o time titular? Mas a gente não pode mudar os técnicos. Eu sei, 7 jogos pareceu. A gente fala no começo do ano. Pareceu que eu
estava fazendo uma crítica ao trabalho do Rueda, muito pelo contrário. Não, eu não falei que você estava fazendo. Não, é assim, como pareceu que eu já estou aqui pedindo a cabeça do Rueda, muito pelo contrário. O que eu entendo é que o Reinaldo Zé Ricardo deveria ter tido, que a diretoria do Flamengo deveria ter tido paciência com o Zé Ricardo. Isso é. Porque ele ficou confuso do mesmo jeito que o Rueda está hoje. Hoje que eu digo assim, ele ainda não sabe quem é que ele vai ter à disposição para o próximo jogo. Nosso calendário ele é complicado mesmo. Teve Sul-Americana nesse meio aí que foi esquecido. Teve com Primeira Liga. Primeira Liga. Teve Primeira Liga nesse meio aí que passou despercebido. Então, hora pode escalar um, hora pode escalar outro, hora não pode, hora pode. Isso faz com que confunda qual é mesmo. o time titular do Flamengo hoje? A única coisa que eu gostaria de que me fosse esclarecido, porque se eu fosse jogador eu ia ficar bravo. Perfeitamente. Quem é o reserva? O Vinícius Júnior, ele é reserva ou ele não é reserva? Ele é reserva. Esse conceito tem que ser modificado no futebol. Não existe mais titular absoluto e reserva absoluta. Perfeitamente. Todos fazem parte do elenco e em algum momento eles vão jogar e vão alternar. Um dia vão ser titulares, outros serão reservas, outros sairão do banco para decidir o jogo. Precisamos ir agora ao CT de São Paulo, porque senão nosso amigo Gudrian Neufer vai ter que pular o muro para sair de lá, que estão querendo prender lá o nosso Gudrian do CT, que o cara da chave está querendo ir embora. Grande Gudrian! Vamos falar do São Paulo, crise. Dorival vai engrossar a lista dos técnicos que vão ser demitidos, que estão sendo demitidos. E aí, Gudrian, bem-vindo aqui ao programa. Boa noite, João e amigos do Expediente Futebol. Pois é, muitos conselheiros do São Paulo já querem a cabeça de Dorival. Se a luz estava amarela, agora ela ficou vermelha, João. E a segunda-feira foi extremamente tensa por aqui e ainda está sendo. Nesse momento, o pessoal está decidindo ainda, quase 6:30 da noite, né? Estão decidindo quem vai dar a entrevista coletiva hoje aqui. Não se sabe se é alguém da diretoria, se é algum jogador, se é fulano de tal, porque